Bom dia, gente. Nossa aula de hoje inicia no capítulo 5, falando sobre raça, etnia e multiculturalismo. Nós vamos iniciar esse conteúdo trabalhando a questão do preconceito, da discriminação e da segregação. São conceitos que muitas vezes são confundidos. Muitas pessoas acham que preconceito é o mesmo que discriminação, e não é. A gente tem que trabalhar bem direitinho para que vocês possam entender a real importância de se alertar contra esses três conceitos. O ato de você discriminar, de você ter o preconceito e de você segregar. O preconceito, como eu coloquei bem aqui, é um juízo de valor criado sem razão objetiva e que se manifesta por meio da intolerância. Bom, o preconceito, ele envolve o rechaço à condição social, à nacionalidade, à orientação sexual, à etnia, a maneira que alguém tem de falar, de se expressar, se tem sotaque, se a pessoa fala errado, a forma como alguém se veste por ser diferente, ou um grupo social. O preconceito, a gente tem que levar em consideração que ele não é só individual. Ele acontece por uma pessoa, com uma pessoa, acontece com um grupo, um povo, ou até mesmo uma cultura diferente daqueles que cometem esse ato preconceituoso. Porque o preconceito é uma atitude negativa e é desfavorável. O preconceito surge por meio do julgamento nocivo que se faz a tudo aquilo que é diferente. E essa atitude, ela gera desentendimento, gera ódio, intrigas, uma série de consequências muito graves. A gente tem que tomar cuidado com a questão desse pré-julgamento. É você julgar uma pessoa por ela ter uma religião diferente, por ela ter uma opção sexual diferente, por ela ter uma cor diferente, por ela ter um cabelo diferente. É você apontar uma pessoa por ela ser bonita, ser feia, ser muito magra, ser gorda. Então, tudo isso é preconceito. Hoje não, mas antigamente era motivo de bullying nas escolas, usar óculos de grau, usar aparelho de dente. Então, esse preconceito, ele é criado a partir de crenças e superstições. E essa atitude, ela é sustentada por ódio. Ela é sustentada pelo repúdio a alguém ou a um grupo. São atitudes completamente negativas e desfavoráveis. E que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esse preconceito se torna uma ideologia baseada no irracional. A pessoa que comete o preconceito, ela na grande maioria, ela fica completamente cega. Comete atitudes injustas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a minha função aqui é tornar vocês cidadãos conscientes do que é certo e do que é errado. E eu digo aqui para vocês, o preconceito é uma das piores coisas que existe na vida de uma pessoa. O bullying, por exemplo, o bullying que acontece na escola é muito grave. Quantas crianças são apontadas por ter um comportamento ou um estereótipo físico diferente? Então a gente tem que tomar cuidado, porque aí é que está uma das piores coisas do bullying, que ele é fundamentado em estereótipos negativos, certo? São generalizações superficiais e depreciadoras do outro.
E servem para criar julgamentos prévios. É como eu chegar para um de vocês e simplesmente não conhecê-los e julgar. Ah, fulano, ele é assim. Poxa, se eu não conheço fulano, como é que eu posso apontá-lo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do preconceito. Observem essa imagem. E olha essa frase bem aqui, ó. Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. A pessoa, ela tem que ser tratada por igual. Todos nós somos iguais. Não existe ninguém melhor ou pior. Eu não posso julgar uma determinada pessoa por ela ter uma opção sexual diferente da minha. Ou por ela ter uma religião diferente. Certo? Por ela carregar alguma característica que eu não aceito. E isso é o preconceito. Observem aí, ó, o conceito. Anotem isso aqui. O conceito de estereótipo está relacionado a atitudes discriminatórias. O conceito de estereótipo está relacionado com essas atitudes discriminatórias. É a imagem. É você julgar pela imagem. Ah, quer dizer que fulano é feio. Por que fulano é feio? Fulano pode ser feio para você, mas pode ser bonito para mim. Uma determinada pessoa pode ser agradável para um e pode ser considerada uma pessoa chata pelo outro. Ao mesmo tempo que todos nós somos iguais perante a lei, nós somos diferentes. E não é porque nós temos nossas diferenças que nós vamos ser inferiores aos outros, de forma nenhuma. O Brasil é um país bem preconceituoso. Esse tema tem sido bastante trabalhado e discutido nas escolas de forma bem clara, porque, de acordo com a lei, observem bem aí o que eu coloquei para vocês. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena vai de 2 a 5 anos de reclusão. E mesmo assim, essas atitudes acontecem. Mesmo assim, existe a falta de tolerância com o outro. Essa falta de tolerância no Brasil tem crescido de forma assustadora. Então, no momento que a lei garante a igualdade, ainda existem pessoas que têm aquela tentativa de diminuir o outro. Sofre muito isso, por exemplo, os homossexuais. Os homossexuais sofrem muito isso aí. Bastante. A questão do racismo, minha gente. O racismo, o bullying são abomináveis. Existe a xenofobia. Existe a intolerância religiosa. Então, na educação tem se trabalhado muito isso através de temas transversais, baseado na pluralidade cultural e na orientação sexual, tentando tornar uma sociedade igualitária, mais tolerante e democrática. Mas, infelizmente, a gente sabe que as diferenças são vistas a olho nu. As diferenças são absurdas. Na escola foi incluído a história da África no currículo nacional. Ou seja, é a esperança de fazer com que as novas gerações valorizem a cultura e os afrodescendentes. Por exemplo, nós temos as cotas universitárias que permitem o acesso de negros e índios através de vagas especialmente destinadas
para este coletivo. Então, existe uma inúmera de, como é que se diz? De medidas para tentar diminuir o preconceito no Brasil. Mas, infelizmente, tem muito que ser feito ainda. Muita coisa tem que ser feita. Muita coisa tem que mudar. Talvez políticas mais rígidas, mais drásticas. E existe o preconceito social, racial, linguístico, religioso, sexual e cultural. Certo? Já discriminação. O que é discriminação? Observem bem aí, o que é discriminação? É denominada discriminação, vamos circular aqui, toda atitude que exclui, separa e inferioriza pessoas tendo como base ideais preconceituosos. Discriminação não é o mesmo que preconceito. Esse tipo de violência discriminatória é praticada em classes sociais mais baixas, na população negra, na população LGBT, obesos, nordestinos, pessoas de etnias diferentes e religiões diferentes. Um exemplo grande é a questão do nordestino. Quando o nordestino vai para o sul, por exemplo, em determinados lugares, ele sofre muito preconceito. Preconceitos absurdos por serem nordestinos. Pelo sotaque. Quem nunca ouviu aquela questão, por exemplo, cidade do interior. O pessoal do interior. Ó, o preconceito já começa bem aí, ó, o pessoal do interior. Por quê? O pessoal que mora no interior não é igual aos outros? Isso é uma atitude discriminatória. É um preconceito e é uma atitude discriminatória. O preconceito é quando você preconcebe, é uma ideia. A discriminação é o ato. Isso ajuda muito vocês a compreenderem. O ato é a discriminação, certo? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem diferentes formas de preconceito que podem levar a práticas discriminatórias, certo? A discriminação é a negação da igualdade de tratamento em uma ação concreta. É a atitude. É a atitude que é tomada em relação ao tratamento de diferenciação com relação a uma outra pessoa. Quando essa pessoa acaba sendo prejudicada, e pode levar muitas vezes a problemas sérios. Eu desconheço uma pessoa que tenha sido discriminada e que continue agindo naturalmente. Porque a discriminação ela pode ser direta e visível, mas ela também pode ser difícil de se perceber. Essas atitudes discriminatórias, às vezes, elas são tão sutis que a pessoa não percebe. Ela se torna imperceptível diante de uma série de pessoas. Ou seja, você nem percebe que está sofrendo uma atitude discriminatória. Certo? E é bem aí onde entra a questão dos direitos humanos. Discriminar alguém consiste em impedir essa pessoa de exercer seus direitos como ser humano. Marquem isso aqui. É impedir os direitos como ser humano. Certo? Os direitos humanos, eles garantem, eles tentam garantir o respeito e a dignidade. Por isso foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Então, qualquer pessoa que pratique um ato discriminatório vai contra o artigo 7 da Declaração, que diz o seguinte, olha o que é que diz esse artigo. Todos são iguais perante a lei e têm direito
sem qualquer distinção, a igual proteção de lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Mas aqui entra a minha pergunta. A lei existe, o artigo 7 da declaração está bem aí para vocês verem, mas isso acabou? Não. Não acaba. Infelizmente, não acaba. Infelizmente, continua. E é isso que a gente tem que fazer. Através da educação, mudar a forma do pensamento das pessoas. Tentar mostrar para vocês o que é certo. A discriminação, muitas vezes, ela é vista como se fosse o preconceito. Eles são temas que estão, são temas, deixa eu marcar bem aqui, relacionados, mas com conceitos diferentes. Preconceito é uma atitude ligada, não esqueçam disso aqui. Preconceito é uma atitude ligada aos aspectos psicológicos e mentais. Porque a discriminação, aqui, é algo concreto. Está vinculado ao tratamento. E quais são os tipos de discriminação? Discriminação da classe social, não é isso? São diversos motivos que levam a discriminarem as outras, pessoas discriminarem as outras. E a discriminação de classe social é pela condição de desigualdade de determinados grupos sociais. É uma maneira de excluir pessoas pobres de ambientes, tratá-las com indiferença, o que é uma atitude bem absurda, né? É uma estupidez sem tamanho, mas existe. Discriminação racial ou étnica, né? Racismo e xenofobia. Vamos lá, o termo raça hoje não é mais utilizado. Claro, todos pertencemos à mesma raça, a raça humana. Então, hoje nós falamos mais de questão racial, discriminação racial. A xenofobia é o preconceito a pessoas que vêm de outras regiões ou de outros países. Por exemplo, o nordestino, quando vai para o sul e sofre atitudes discriminatórias, ele está sofrendo xenofobia. E que é muito sério. Aliás, todos são muito sérios. Discriminação de gênero ou orientação sexual. Que existe ainda a discriminação, né, motivada pela questão sexual, pela opção. E um dos alvos que mais sofrem esse tipo de preconceito é a comunidade LGBT. Infelizmente, é uma população que sofre esse preconceito de forma absurda, porque no Brasil morrem em grande quantidade. É absurdo, minha gente, a quantidade de gays que morrem por atitudes agressivas, pelo preconceito de você ter uma opção sexual diferente dos outros. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais são grande parte a grande parte de uma parcela de pessoas que sofrem isso no Brasil. É o que se chama de homofobia. E o preconceito ao trans hoje é conhecido como transfobia, que é uma das classificações mais pesadas que existem, porque hoje, numa pesquisa recente, muitos jovens que saem de casa por preconceitos sexuais não são nem tanto os gays, são os transexuais. As famílias ainda têm muita dificuldade de aceitar a questão da mudança, certo? Então, muito cuidado, isso é um crime absurdo. E temos também a prática da violência contra a mulher, que é baseado na discriminação, conhecido, né, como sexismo ou misoginia. E existem leis no Brasil muito duras. No Brasil, até citei esse exemplo aí, foi criada uma lei
contra atitudes racistas, que é a Lei Afonso Arinos. Tem o nome do deputado que a criou, né? Ocorreu quando uma dançarina afro-americana, Catherine Dunham, foi impedida de se hospedar num hotel aqui no Brasil. Ela veio para o Brasil, foi, se eu não me engano, num carnaval, e ela não pôde hospedar-se num determinado hotel. Por quê? Porque ela era negra. Certo? Então, o crime de racismo hoje é punido severamente, sujeito à prisão e é inafiançável. O ano passado, inclusive, ou foi o ano retrasado, mudaram algumas leis também com relação à proteção aos homossexuais. Hoje a lei, antes existia só o preconceito, mas que você não podia punir com tanta severidade. Hoje já a lei já tem uma nova forma de analisar isso e evitar. Porque, infelizmente, as pessoas só entendem mediante medidas drásticas. Tem que ser tomado esse tipo de decisão. E segregação é o ato de segregar, ou seja, de você separar, de você isolar, de você apartar. É um processo, observem bem aí, é um processo de dissociação mediante o qual indivíduos e grupos perdem o contato físico e social com outros indivíduos e grupos. Então, o preconceito, ele é psíquico. Discriminação é a atitude física e a segregação é o isolamento. É quando você separa, você isola, você afasta pelos mesmos motivos. Preconceito racial, social, religião, ou seja lá qual for o motivo. Segregação racial, vocês conhecem um termo, que é uma política, né, que é objetiva separar, isolar a sociedade, isolar as minorias raciais de um grupo étnico específico. Voltando a relembrar que na segregação racial, as pessoas ficam impedidas de usufruir os seus direitos como cidadãos dentro de uma sociedade. A segregação espacial e urbana, que talvez vocês não conheçam, é quando as classes sociais ficam concentradas em determinadas regiões ou bairros de uma sociedade. Um exemplo, as favelas, os bairros mais pobres, é quando você vai isolando por classe social uma determinada comunidade. Então, gente, o assunto é muito delicado. É um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado. Vale relembrar que o preconceito vai além do que a gente pensa. Não é só o racial, o sexual, o religioso. O preconceito, ele vai de diversas formas. É no cabelo, é na forma de você se comportar, na forma de você se vestir, é o seu sotaque, se você é nordestino lá no sul. Então, vamos tomar muito cuidado com isso que a gente falou hoje, que a gente trabalhou hoje. E na próxima aula a gente continua. Tenha um bom dia e bons estudos.